E esse passa a ser um espaço que é muito uma referência. Se a gente for ver hoje em dia, não existe um espaço como esse no Rio de Janeiro, né, que debata a cidade e a arquitetura. Desde que eu era estudante, né, na época o presidente era o Cláudio Cavalcante, a gente sempre foi muito participante dos debates do IAB sobre a cidade, sobre uma série de coisas que aconteciam. Nós chegamos, enquanto estudantes, a participar de um concurso, que foi um concurso que se realizava depois de muito tempo, isso lá pelos anos 80, que foi o concurso da Obra do Berço, que era uma creche feita na Lagoa pelo Oscar Niemeyer, mas que tinha comprado um terreno na Barra da Tijuca e ia fazer uma filial na Barra da Tijuca. E nós participamos desse concurso ainda como estudantes, só que tinha um arquiteto que assinava para a gente, que era a Sandra Monarca, mulher de um dos participantes do grupo que estava fazendo o projeto. E nós chegamos a ganhar menção honrosa nesse concurso. E foi um concurso que não teve vencedor, daram 4 menções honrosas, então nós éramos uma das menções honrosas. Isso encheu a gente de, vamos dizer assim, de confiança, né? Porque eu acho que o IAB tem isso com relação aos novos profissionais, né? Ele é um canal de abertura de oportunidades para os novos. Então, além disso, né, quer dizer, a gente achava muito interessante, aprendia muito com figuras como Cláudio Cavalcante, Jorge Moreira, Conde, né, que se reuniam na sede do IAB, que naquela época era em Botafogo, na Conde de Irajá, e que tinham debates muito interessantes que a gente aprendia muito sobre a cidade, o desenvolvimento da cidade, a reprodução da cidade, enfim. Tinham posições que a gente se aproximava, outras que a gente não se aproximava, enfim. Era muito interessante essa coisa, assistir, né, o desenvolvimento do IAB. E aí a gente entra como, naquela época, assim como hoje, né, tinha essa categoria do sócio aspirante, você ainda estudante, você podia participar. Enfim, era muito... se aprendia muito, né? Como acho que até hoje se aprende bastante dentro do IAB. O IAB é uma escola, né? Foi um ganho assim, incrível, né? Porque depois que o IAB perdeu a sede lá, que era uma antiga casa na Conde de Irajá, ele fica só com a sede no São Borja, que é uma sala muito pequena, então era uma sede muito acanhada e tal. E foi na gestão do Adir Bencaus que, com uma parceria com o governo do estado, essa construção aqui estava invadida, né? O IAB faz um convênio com o governo do estado, assume essa casa, assume a manutenção dessa casa e se muda para cá, né? Aí houve uma série de gestões que vão conseguindo fazer reformas, faz-se o auditório, né, faz-se a sala, faz-se esse anexo aqui, que são coisas que vão dando ao mesmo tempo sustentabilidade para o IAB, vão também engrandecendo essa própria sede, né? A manutenção disso aqui é um bem tombado, então não é brincadeira, né? Então o IAB também, a partir disso, assume responsabilidades grandes, né? E esse passa a ser um espaço que é muito uma referência. Se a gente for ver hoje em dia, não existe um espaço como esse no Rio de Janeiro, né, que debata a cidade e a arquitetura. Não existe. No estado do Rio de Janeiro não existe nada semelhante, entendeu? A gente já teve o Centro de Arquitetura e Urbanismo durante um tempo que era lá na escola de Jacobina, mas isso também parou, não existe mais. Um espaço que você tem de se encontrar para debater a cidade, para debater novos empreendimentos arquitetônicos, né, é esse, né, continua sendo esse, e ele é uma forte referência, não só para a categoria dos arquitetos, mas também para outros, né. Houveram aqui nesse auditório debates incríveis sobre várias questões, né? Então, o IAB se mostra uma instituição muito viva, né? Assim, participando do debate de como a cidade brasileira se produz e se reproduz, né? Acho que isso aqui é importante. E esse lugar passa a ser uma referência muito forte, né? Ele é um espaço bonito, né? É uma construção de 1905,
tem um espaço muito generoso para promoção de exposições que já se realizaram aqui, algumas até bastante emblemáticas, né? Como a do Nuno Portas, né? Ou do Álvaro Siza, ou até de outros arquitetos menos conhecidos, aquele arquiteto australiano, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, que tem uma exposição aqui, também muito, muito interessante, né? Enfim, é um lugar onde o debate e os debates sobre arquitetura são muito fomentados e é importante isso não só para a categoria, mas também para a cidade como um todo, né? Desde a sua fundação, né, o IAB é uma instituição centenária. Se a gente pega assim a primeira ata do IAB, 1921, ele defende uma ideia que eu acho que é central para os arquitetos, que é a ideia do concurso público de arquitetura. Né, que o IAB tem um modelo que foi construído ao longo da sua experiência, que é um modelo que eu acho que é muito interessante. Né? Ele trabalha com anonimato. A banca que vem aqui julgar os trabalhos não sabe se ele é de X, Y ou Z, arquiteto esse, porque isso poderia gerar um constrangimento tanto para a banca, então é julgado no anonimato, né, e ao final abre-se o envelope e sabe-se o nome do arquiteto. Isso garante, né, uma forma, uma metodologia que é muito, eu chamo muito de republicana, né, de você garantir que não o interesse dos amigos ou de uma panela seja beneficiado, mas exatamente o interesse da república, né, da res pública, da coisa pública seja garantido. Então é sempre a melhor obra, né, aquele programa mais adequado para o momento, aquele programa socialmente mais interessante para a cidade como um todo, entendeu? Então, quando em 1921 se firma essa ideia de que o projeto de arquitetura deve ser contratado por meio de concurso público, eu acho que firma-se muito essa ideia republicana do IAB, né? Quer dizer, essa ideia de que o IAB não deve ser uma corporação que proteja só os seus amigos, mas que exatamente seja um protetor da qualidade da arquitetura, né? E daí a qualidade da arquitetura não envolve só, vamos dizer assim, o julgamento dos profissionais, mas muitas vezes o interesse público dessa obra, que deve ser exatamente um interesse não só de uma minoria de pessoas, mas seja do interesse geral de todo mundo. Quando se faz um concurso, se debate se aquela obra é relevante ou não e tal. Por outro lado, a gente vê também que existem momentos na história do IAB que são muito marcantes, né? Por exemplo, você pega assim, em 1963, no Congresso do Quitandinha, que nós, né, retomamos e fizemos uma publicação, né, Quitandinha mais 50, isso em 2013, né? Que exatamente mostrava que tinham passado 50 anos do Quitandinha e aquelas ideias que tinham sido debatidas no Quitandinha eram super importantes para a sociedade brasileira. Era governo João Goulart, estava em pauta as reformas urbanas e a reforma agrária, né? E o IAB vai ser um defensor da reforma urbana. E ali, naquele momento, acho que ele defende uma coisa que acho que é muito importante, que é a urbanização de favelas. Dizendo, né, quer dizer que, olha, a política habitacional do país deve incluir a urbanização de favela, não mais a remoção, a relocação das favelas, mas sua urbanização. Vem o golpe de 64, né, quer dizer, que inviabiliza tudo isso, não é feita a reforma urbana, não é feita a reforma agrária, e o país sofre um processo de degradação do seu espaço urbano, do seu espaço no campo também, muito forte, né? Muita violência em torno da disputa pelo espaço. E aí a gente vai ver que em 1988 a gente conquista a Constituição, né? No qual o IAB também participa, né, intensamente,
com alguns políticos, né? O pai do Tiago, o Clóvis Engelfritz, é deputado, o Zezé Ribeiro, da Bahia, também é deputado. E aí há o artigo famoso 181 e 182 da Constituição brasileira diz, a propriedade deve cumprir seu papel social. Acho que isso é uma coisa fundamental, porque passa a dar um valor, não absolutizar o direito de propriedade, mas relativizá-lo para exatamente falar, olha, a propriedade precisa atender o interesse geral. A propriedade privada, seja ela do terreno, seja ela de uma grande gleba, né, precisa atender o interesse geral. E aí a gente, com o Estatuto da Cidade, que veja bem, ele acontece 13 anos depois de publicar a Constituição, em 2001, vai dar os instrumentos aos prefeitos para que eles possam, vamos dizer assim, aplicar o IPTU progressivo, aplicar a desapropriação compulsória, uma série de coisas que exatamente relativizam o direito de propriedade e que tem como interesse, como foco, né, a produção de uma cidade mais equânime, né? Então você vê, tanto num momento quanto outro, da Constituição quanto do Estatuto da Cidade, o IAB está sempre presente, se faz uma voz ativa, né, pressionando seja políticos ou mesmo assumindo, né, elegendo determinados políticos, né, o Clóvis Engelfritz, do Rio Grande do Sul, Zezé Ribeiro, mas a gente tem exemplos aqui no Rio de Janeiro como o Joca Serran, que militaram muito, né, no campo político. A gente tem um ex-presidente do IAB, que é o Conde, que vira prefeito da cidade, né? A gente tem um ex-presidente do IAB e recém-presidente do IAB, que é o Sérgio Magalhães, que vira secretário de habitação dessa cidade, entendeu? E os dois promovem programas que são muito interessantes, o Rio Cidade e o Favela Bairro, que são programas que eu acho que são absolutamente essenciais na cidade brasileira, na produção de uma cidade mais justa e mais equânime, né? Todos esses projetos, eles são, de certa forma, rebatimento desse congresso lá em 1963, que vê como o IAB defende isso já há muito tempo, né? Conde e o Sérgio eram jovens nessa época, né? Mais velhos do que eu, mais jovens também, mas eles vão depois retomar essas teses com o Favela Bairro e o Rio Cidade, tentando promover exatamente uma coisa, quer dizer, o Rio Cidade tentava promover uma cidade que não acontecesse só dentro dos shoppings, né? Mas que o comércio de rua voltasse a ter uma vitalidade que exatamente mobilizasse a população de uma maneira geral. E o Favela Bairro busca a integração das favelas com a cidade, né? Acho que são dois programas mais recentes, assim, super interessantes. E a gente vê, né, aqui, atualmente, se a gente vê para hoje, a gente vê os debates que ocorrem aqui nessa casa, né? O Jardim de Alá, a urbanização do Jardim de Alá, como deve ser feita, né? O debate sobre o planejamento do metrô, como isso tem sido rasgado na cidade, como a gente tem feito determinadas opções que são deletérias para o conjunto da sua população, né? A gente vê assim, a linha 4 antecedeu a linha 3, que era a linha lá da zona leste metropolitana, que é uma zona muito mais pobre, que merecia, né, ter essa ligação Itaboraí-Niterói feita antes da linha 4 que vai em direção à Barra. Isso não foi feito, foi rasgado e foi feita a linha 4 antes da linha 3. E o IAB foi bastante contra esse tipo de coisa, né? Contra esse rodoviarismo que domina a cidade brasileira, em contraposição ao fortalecimento dos modais de transporte de mais intenso uso, que são os trens, né? Os trens têm uma capacidade de carregamento muito boa, né? Então, o IAB vem reclamando até hoje com a degradação da toda a rede da Central do Brasil, que é um crime contra essa cidade,
Isso é uma coisa que o IAB faz constantemente, não importa a diretoria que esteja aqui, né? Que vem sempre debatendo esses temas e não tem uma voz única, né? Existe uma diversidade, uma pluralidade de visões aqui que tem, mas consegue-se construir algumas convergências, né? Que são exatamente essas, né? Quer dizer, de uma produção de uma cidade mais justa, de uma produção de uma cidade que promova uma mobilidade mais universalizada, de uma cidade que ela seja mais integrada, né? Que não tenha tantos desequilíbrios espaciais, né? Então, acho que isso faz parte assim, do DNA do IAB e é muito forte dentro dele. A questão, né, que está lá desde 1921, né, a contratação de projetos por concurso público, acho que valoriza muito duas ações que fazem parte assim da categoria, né? Se você falar para qualquer pessoa no meio da cidade e perguntar o que o arquiteto faz, o arquiteto faz projeto ou faz plano, né? Então essas são atividades que antecipam o fazer, né? Pensa-se o fazer antes de se fazer, né? Tanto o projeto como o plano são, olha, antes da gente fazer, a gente vai pensar como fazer e de que maneira fazer, né? Então são duas atividades fundamentais do ser humano. Se a gente ampliar um pouco a nossa visão, o ser humano planeja e projeta uma série de coisas. Projeta perder a barriga, projeta ter um filho, projeta fazer uma viagem, projeta uma série de coisas. O arquiteto, né, ele domina uma técnica, né, ele é ensinado nas escolas de arquitetura a projetar e planejar. Basicamente é esse. Se a gente pega todos os cursos de arquitetura, eles são centrados nessas duas ações e atividades. Que são atividades que, se a gente quiser fazer com uma certa justiça, elas são fundamentais de ser pensadas de uma forma mais ampla, mais geral, né? Porque a cidade brasileira é uma cidade profundamente injusta. Ela vem sendo reproduzida de uma forma muito injusta. Então, projetar, se antecipar a essa forma como a cidade brasileira historicamente se reproduz, é muito importante, porque, de certa forma, os arquitetos seriam essas figuras que apresentariam contraprojetos ou contraplanos, né? Falando assim para a sociedade brasileira, olha, é necessário mudar essa forma de como a cidade brasileira vem se reproduzindo. Há uma outra forma que é possível, uma outra maneira, que envolve exatamente essa questão de uma maior justiça, né? Então, pensar antes de fazer envolve exatamente essas premissas, né? Não, o que a gente quer? A gente quer uma cidade super elitizada ou a gente quer uma cidade mais equânime, né? Então, esses paradigmas que estão colocados aí pela nossa sociedade são debatidos no projeto. E quando se faz ouvir o interesse geral, público em geral, eu não tenho dúvida que a cidade que todo mundo quer é uma cidade mais justa, uma cidade menos violenta, uma cidade com oportunidades para mais pessoas, você está entendendo? Então, isso é fundamental que o projeto ele tenha um grau de debate, uma inserção, uma capilarização na própria sociedade que permita ela falar assim, não, o importante é a gente ter transporte público de qualidade, o importante é a gente ter, né, as favelas urbanizadas, o importante é a gente ter arborização nas ruas, calçadas melhores, não continuar com uma cidade que, ao meu ver, por exemplo, ela privilegia muito o automóvel particular, o pneu, você está entendendo? Então, basta a gente ver o espaço que é dedicado aos pedestres e ao espaço que é dedicado ao automóvel, para a gente ver como existe um equívoco nesse projeto da cidade brasileira que precisa mudar. E a gente só muda isso se a gente debater como o projeto deve ser feito. Então, o projeto é uma metodologia, digamos assim, que a gente defende que ela seja disseminada, né? E que ela possa ser acessível a todos,
porque existe assim muito atrás, na profissão do arquiteto, existe um tratadista do Renascimento ainda, que é o Alberti, que ele fala uma coisa assim, olha, os arquitetos precisam ser vigiados. Eles são pessoas, às vezes, que têm uma vaidade excessiva, e eles precisam ser vigiados, porque quem deveria fornecer o programa para eles é o interesse público geral, o interesse da República, para que eles possam produzir aquilo que nós queremos, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante esse tratado, que é o Reedificatória, do Alberti, que é escrito em 1458, mas você vê a atualidade dele atualmente, né? De que há necessidade de que todos tomemos conhecimento daquilo que a gente produz como espaço, porque o espaço ele tem muito a ver com o perfil dessa sociedade, né? Se ele é um perfil elitista, se ele é um perfil mais democrático, que garante acesso a todos, entendeu? Eu acho que isso é que é importante a gente deixar isso claro, entendeu? Eu acho que o IAB tem um papel fundamental no sentido de que lá, desde a sua fundação, ele defende a democratização, uma certa radicalização democrática. Uma democracia que não é só a democracia representativa, mas uma democracia que ela é mais direta. Isso é, dá voz aos favelados, dá voz a pessoas que não têm o acesso, né, para que ela possa participar desse projeto. Então o IAB tem um compromisso muito radical com a democracia, desde o seu nascimento. E acho que isso aqui é importante, porque, na verdade, a democracia ela é permitir que o contraditório apareça, né? E que a gente saiba entender que existe uma parcela, que é a maioria da população, que está interessada numa cidade que não é essa cidade na qual nós vivemos atualmente. Uma cidade que é muito insegura, uma cidade que não oferece transporte de qualidade para pessoas que moram um pouco mais distante, uma cidade que, por exemplo, acho que um tema muito central para os arquitetos é a moradia, né? Então você vê assim, tanto o favela-bairro, a urbanização de favela, ou a produção dos conjuntos habitacionais, eles partem muito do pressuposto de que é necessário você, um direito fundamental da vida é você morar, é você habitar. Então, se o sistema não permite a você, no seu horizonte de consumo que você tem como cidadão, acessar um bem, que é um direito, entendeu? Você precisa ajustar isso de alguma forma, né? E a gente vê isso hoje na sociedade brasileira, que grande parte das áreas mais privilegiadas das cidades não são acessíveis para grande parte da população, né? Nesse sentido, até a favela é um invento da sociedade brasileira notável, porque ela consegue garantir o direito a uma certa centralidade a um precarizado brasileiro que não tem condição de comprar o imóvel formal e, portanto, vai morar nas condições da favela, entendeu? Então, acho que essas questões são questões assim que perpassam muito a história do IAB, e ele tem muita consciência de que isso é importante, a gente mudar uma forma de reprodução da cidade brasileira, né? E conseguir fazer com que a cidade seja uma cidade mais justa, mais equânime, melhor para todos, né? E que não gere tanta violência, né, como atualmente a gente está vivendo. Eu acho que a gente precisa, né, muito assim, fazer com que essa instituição que é centenária, ela se aproxime dos jovens, né? Os jovens hoje em dia têm uma outra forma de interação entre si, então é muito importante que a gente, e o IAB nos últimos anos tem feito um esforço muito grande para exatamente atrair novas gerações para cá, né? Acho que isso é fundamental porque isso revitaliza o IAB.
E acho que se o IAB demonstrar para essa geração que aqui é um espaço em que ela tem o seu espaço de se expressar, de trazer suas ideias, entendeu? Muito de forma horizontal com os velhos representantes do IAB, né? Acho que isso vai renovar essa instituição e vai trazer exatamente esse sangue novo, porque há essa necessidade, né? Quer dizer, de uma superação, né? De uma geração e abrigar, né? O receber, ou recepcionar uma nova geração que chega, né? Há uma mudança muito grande na profissão, né? A profissão, né, ela tinha um número muito restrito de escolas há um tempo atrás. Hoje em dia a gente vive uma explosão de escolas de arquitetura pelo país inteiro, o que massificou muito o ensino, e que eu acho que o IAB também cumpre um papel fundamental aí na complementação dessa formação continuada dos arquitetos. O IAB Compartilha, por exemplo, é uma ideia do IAB-RJ que muito interessante, que fomenta, né, uma necessidade do profissional atual, que é essa necessidade de formação contínua, né? De estar sempre se interagindo com outras pessoas, fazendo até uma rede, né, que é algo que também nos ajuda a se autoformar, né? E acho que isso é uma coisa muito importante, né, de a gente ter o olho sensível para isso, né, para olhar quais são as deficiências desse ensino massificado e procurar, né, vamos dizer assim, fazer com que ele seja preenchido, seja complementado de uma maneira não tão superficial como está ocorrendo no ensino de uma maneira geral, nas faculdades de arquitetura, mas que buscam um aprofundamento maior, né, do que são as questões centrais que, de certa forma, são debatidas aqui centenariamente dentro do IAB, entendeu? O IAB significa esse espaço, né? Quer dizer, de uma diversidade, do encontro de pessoas que não necessariamente pensam da mesma forma, mas a possibilidade de construir, né, operações que sejam, mesmo que momentâneas, né, em que a gente pressione, né, para uma cidade mais justa, para exatamente a construção de uma arquitetura que seja mais democrática, que seja mais compreendida pelo conjunto da nossa própria população, que ela também comece a não naturalizar os seus problemas de espaço, né? Eu acho que assim, isso ocorre muito hoje na população em geral brasileira, né? Uma certa naturalização daquilo que acontece com ela própria. Eu levo 2 horas para ir e voltar da minha casa, quer dizer, acabo levando 4 horas dentro do transporte público. E acha que isso é natural. Não, isso não é natural, entendeu? Isso não é. Então isso precisa ser denunciado, né? E acho que esse é um papel fundamental do IAB, né? E acho que isso é um espaço que a gente encontra aqui. Seja eu, seja você, seja qualquer outra pessoa, a gente encontra, né, quer dizer, um lugar que as pessoas estão disponíveis para debater, né? E com a cabeça, vamos dizer assim, aberta, né? A cabeça aberta a pensar estratégias comuns, né? Não necessariamente que a gente precise fechar um acordo. Esse acordo pode ser provisório, né? Ele pode ser, mas ele tem uma estratégia, né, que nos leva a pensar, olha, é necessário a gente enfrentar o problema dessa maneira. É necessário que a gente promova, né, a ideia e que a sociedade conheça o que significa planejar e projetar. Essas 2 atividades que são muito importantes para a própria sociedade, entendeu? Porque senão ela naturaliza tudo que acontece com ela, ela acha que isso que aconteceu com a cidade brasileira é algo natural. Não, não é natural. Isso é
precisa ser modificado, isso precisa ser contornado, isso precisa ser problematizado e a gente precisa ver as melhores estratégias de atingir uma cidade mais justa, mais equânime, essa coisa toda.